Meu nome não importa. O caminhão também não tem mais nome. Só um número que a empresa pinta de novo todo ano para fingir que é outro veículo. Eu já tinha feito esse trecho umas 200 vezes. Sabia cada curva, cada buraco, cada lugar onde o acostamento afundava. Sabia até onde os caminhoneiros antigos diziam que a mulher de branco ficava parada. Mas eu nunca acreditei nisso. Até aquela noite. Começou com o rádio. Eu escutava uma estação AM que pegava mal, cheia de chiado. De repente, o chiado parou. Não diminuiu, não melhorou, simplesmente parou. Silêncio absoluto. Nem o ronco do motor eu ouvia mais, sendo que o motor estava girando a 1.800 RPM. Foi aí que percebi. O ponteiro do conta-giros estava parado no zero. O velocímetro marcava 0 km por hora, mas o caminhão continuava andando. As árvores passavam pelas janelas na mesma velocidade de sempre. Olhei para o retrovisor direito. Tinha um vulto sentado no banco do carona. Não era reflexo, porque o banco estava vazio, mas no retrovisor ele estava lá. Homem magro, camisa de time de futebol velha, desbotada, número 7 nas costas. Cabeça baixa, não se mexia, só respirava. Um fôlego comprido, molhado, como quem tá com o pulmão cheio d'água. Eu falei alto, mais para me convencer que ainda tinha voz. "Quem é você, caralho?" Ele não respondeu, só levantou a cabeça devagar. A cara não tinha olhos, tinha 2 covas pretas, mas não vazias. Tinha movimento lá dentro, como se tivesse um enxame de mosca preta voando em câmera lenta dentro das órbitas. Então o rádio voltou. Mas não era mais a estação sertaneja, era a minha voz gravada falando coisas que eu nunca disse na vida. Se eu parar agora, ela entra. Se eu parar agora, ela entra. Se eu parar agora, ela entra. Repetindo sem parar, igual áudio de WhatsApp que bugou. Eu acelerei. O motor respondeu, mas o velocímetro continuou marcando 0. O caminhão estava voando a uns 95 km por hora e marcava 0. O homem do retrovisor começou a virar o corpo inteiro sem mexer as pernas, como se fosse boneco de pano. Quando a cara dele ficou de frente para o espelho, eu vi que a boca estava costurada com linha de sisal grossa, tipo aquelas que amarram saco de ração. Mas a linha estava se mexendo sozinha, como se tivesse algo puxando de dentro. Aí começou o barulho. Não era de dentro do caminhão, era de baixo do asfalto, como se tivesse dezenas de mãos batendo no concreto de baixo para cima, desesperadas. Bum, 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 bum. Ritmo de criança batendo palma, mas muito mais forte. O caminhão tremia inteiro, mas não era a trepidação de estrada ruim, era como se o asfalto estivesse respirando. Olhei para o retrovisor esquerdo agora. Tinha outra figura. Dessa vez uma criança, uns 8, 9 anos, vestido de pijama azul, pés descalços, mas o pior, os pés estavam virados para trás, como se os ossos tivessem sido quebrados e recolocados ao contrário. Ela não andava, ela deslizava pelo acostamento, mantendo a mesma velocidade que eu, sempre na mesma distância. Quando eu acelerava, ela acelerava. Quando eu diminuía, ela diminuía. Nunca mais perto, nunca mais longe. A boca da criança se abria e fechava, mas não saía som. Só sangue, muito sangue, pingando no asfalto e sumindo como se o chão bebesse. Foi aí que eu vi a placa. Próxima saída, 3 quilômetros. Eu sabia que era mentira. A próxima saída era só depois de 47 quilômetros. Eu conhecia o trecho, mas a placa dizia 3 quilômetros. E a próxima seguinte, próxima saída, 2 quilômetros. Depois, você já passou. A criança do retrovisor esquerdo sorriu. Os dentes eram de adulto, grandes demais para a boca dela. Eu gritei, bati no volante, liguei o pisca-alerta, o farol alto, tudo. Nada mudou. O homem do retrovisor direito agora estava com a cabeça encostada no teto do caminhão, como se tivesse crescido. A linha de sisal da boca arrebentou. A boca se abriu até as orelhas. De dentro saiu um som que não era humano.
Era o som de muitas vozes falando ao mesmo tempo, todas dizendo a mesma frase, mas em tons diferentes, idades diferentes, gêneros diferentes. Deixa eu dirigir um pouco, só um pouco, eu devolvo. Eu chorei, acho que chorei, não lembro direito. O que eu lembro é de ter visto a terceira figura, no banco de trás. Uma mulher, grávida, muito grávida, barriga enorme, quase transparente. Dentro da barriga dava para ver o formato de duas mãos pequenas apertando a pele de dentro para fora, como se tentassem sair. Ela levantou a mão devagar e apontou para frente. Eu olhei. Tinha um clarão à direita que eu conhecia bem, curva perigosa, muitos tombos ali. Mas dessa vez, no fim da curva tinha um buraco de luz. Não era farol de caminhão, era um buraco de luz, como se alguém tivesse rasgado o tecido da noite com uma faca e por trás tivesse dia. A mulher grávida falou, com uma voz doce, quase maternal: "Se você entrar ali, a gente vai embora, todos nós, e você também." Eu não queria entrar, mas minhas mãos estavam no volante e estavam girando sozinhas. O caminhão entrou na curva, o buraco de luz cresceu e aí tudo apagou. Quando eu abri os olhos, o sol estava nascendo. O caminhão estava parado no acostamento, motor desligado, chave na ignição. Eu estava suado, com a camisa rasgada nas costas, como se alguém tivesse me agarrado por trás. No banco do carona tinha uma marca, uma mão pequena, de criança, marcada em sangue seco, 5 dedinhos perfeitos. No banco de trás, nenhuma marca. No retrovisor, nada. Mas no para-brisa, escrito com o dedo no pó da poeira da estrada, bem legível: "Da próxima vez, eu dirijo", assinado com uma carinha sorridente. Eu não parei mais naquele trecho à noite, nunca mais. Mas toda vez que passo por ali de dia, mesmo com sol, eu sinto eles olhando. Eles estão esperando a próxima vez que eu tiver que rodar de madrugada. Eles sabem que uma hora a gente cansa, uma hora a gente cochila, uma hora a gente pensa: só dessa vez eu paro para dormir um pouco. É só eles precisarem. Uma vez. Só uma vez. Meu nome é Valdecir. Tenho 41 anos de carteira, 29 deles na boleia. Já rodei o Brasil inteiro, de Oiapoque a Chuí, de Maceió a Rio Branco. Nunca fui de acreditar em assombração, em história de curva assombrada, em lenda da estrada. Para mim era tudo papo de companheiro querendo assustar novato ou justificar que dormiu no volante. Até aquela viagem. Era para ser só mais uma carga de soja de Sorriso MT para Santarém, PA. Saí na sexta tarde, pretendia fazer a Transamazônica inteira sem parar muito. Só os pontos obrigatórios de fiscalização e descanso. Mas o tempo fechou pesado logo depois de Altamira. Chuva grossa, dessas que parecem jogar água com balde. O asfalto virou sopa, o limpador de para-brisa não dava conta. Diminuí para 50, depois para 40. Farol alto, neblina baixa, o mundo inteiro reduzido a uns 20 metros de luz amarela tremendo na frente. Por volta das 0h40, mais ou menos no quilômetro 947, o rádio CB começou a chiar forte. Não era chiado normal de interferência. Era como se tivesse dezenas de vozes falando ao mesmo tempo, todas muito baixinho, mas todas juntas, formando uma espécie de coro murmurante. Não dava para entender palavra nenhuma, só o tom. Parecia reza. Reza apressada, nervosa, de quem está com muito medo e pouco tempo. Desliguei o rádio. O murmúrio continuou, mais alto, dentro da cabine. Olhei para os lados. Nada, só a escuridão encharcada e o reflexo do meu rosto no vidro embaçado. Mas quando limpei o vidro com a manga, vi que não era só o meu reflexo. Tinha outro rosto ali, sobreposto ao meu. Exatamente na mesma altura, mesma posição, como se tivesse alguém sentado bem atrás de mim, encostando o queixo no meu ombro,
olhando meu reflexo nos olhos. Era um homem, velho, cabelo branco comprido, embaraçado, molhado. Pele muito branca, quase azulada. Os olhos eram inteiramente pretos, sem branco nenhum, só 2 bolas de tinta fresca. Ele não piscava, só olhava e sorria. Um sorriso lento, paciente, de quem sabe que você não vai escapar. Eu pisei no freio. O caminhão derrapou, quase tombou na vala. Quando parei, o rosto sumiu do vidro. Respirei fundo, coração na garganta. Foi só reflexo da chuva, foi só cansaço. Repeti para mim mesmo umas 20 vezes. Liguei de novo, continuei. Uns 8 quilômetros depois, o caminhão começou a falhar. Não era pane elétrica, não era falta de combustível. O motor simplesmente esquecia como funcionar. Morria por 2, 3 segundos, voltava sozinho, morria de novo. Eu pisava fundo no acelerador e o motor respondia com um ronco preguiçoso, como se tivesse preguiça de andar. Foi aí que vi as luzes no retrovisor. Primeiro pensei que era um carro de passeio querendo passar, mas eram muitas luzes e vinham baixo, muito baixo. Tipo faróis de moto, mas eram 7 ou 8 pontos de luz, todos na mesma altura, uns 40 centímetros do chão. Eles seguiam exatamente na minha velocidade, nem mais rápido, nem mais devagar. Sempre a uns 150 metros atrás. Eu parei no acostamento. Desliguei tudo. Farol, lanterna, pisca-alerta. Fiquei no escuro absoluto, só o barulho da chuva no teto de fibra. As luzes pararam também, exatamente onde eu parei. Depois de uns 2 minutos, elas começaram a se aproximar, lentamente, sem pressa. Quando chegaram a uns 50 metros, eu vi o que eram. Não eram motos. Eram lanternas. Lanternas antigas, de querosene, daquelas de latão com vidro vermelho. Cada uma balançava devagar, como se estivesse sendo carregada por alguém que anda muito devagar, com dificuldade. Mas não tinha ninguém segurando as lanternas. As lanternas simplesmente flutuavam, sozinhas. A chama dentro dançava, mas não apagava com a chuva. Elas pararam a uns 10 metros da boleia. Uma delas subiu. Subiu até a altura da janela do motorista. Ficou pairando ali, balançando de leve. A chama dentro era verde, verde doente. E dentro da chama dava para ver rostos, muitos rostos. Crianças, mulheres, homens, todos com a boca aberta num grito mudo, todos olhando diretamente para mim. Eu liguei o motor de novo. Saí cantando o pneu. As lanternas ficaram para trás. Por uns 30 segundos, depois reapareceram no retrovisor. Mais perto. O rádio voltou a falar. Dessa vez era voz humana, voz de criança. Menina, uns 7, 8 anos. Tio, você esqueceu a gente lá atrás. Todo mundo esquece. A voz não saía do alto-falante, saía de dentro da cabine. Eu não olhei, não tive coragem, só acelerei. A voz continuou, calma, quase doce. Deus não passa mais por aqui, tio. Ele parou de vir quando a estrada ficou pronta. Ele disse que era perigoso demais. O caminhão começou a fazer curvas que eu não lembrava de existir. A estrada que eu conhecia de cor tinha desaparecido. No lugar dela, um trecho reto, infinito, sem placa, sem acostamento, sem nada. Só asfalto rachado e mato alto dos 2 lados. As lanternas agora estavam dentro da cabine. Uma flutuava perto do câmbio, outra perto do teto, outra encostada no meu ombro direito. A chama verde não queimava, mas dava para sentir o frio. Um frio úmido, de cova aberta. Olhei para o retrovisor interno. Tinha gente no banco de trás. Muitas pessoas, sentadas, imóveis, todas molhadas, todas com roupa dos anos 70, 80, calça boca de sino, camisa xadrez, cabelo com corte antigo. Crianças no colo das mães, homens com chapéu de palha, todos olhando para frente, todos com os mesmos olhos pretos sem branco. No meio deles, a menina. Ela era a única que me olhava, direto nos olhos.
Ela levantou a mãozinha e acenou devagar. Os dedos eram finos demais, ossudos, pareciam galhos secos. A gente quer ir junto, tio, só até o fim da estrada. Depois a gente desce, promete. Eu chorei. Chorei como criança. Gritei, bati no volante, pedi para Deus, pro diabo, para qualquer coisa que pudesse me tirar dali. Então a estrada terminou. De repente, sem aviso. O asfalto simplesmente acabou. Na frente, só mato fechado, alto, escuro. O caminhão continuou andando, por cima do mato, sem afundar, sem barulho, como se o chão tivesse virado asfalto invisível. As lanternas começaram a se apagar uma a uma. Quando a última apagou, a cabine ficou no breu total. Silêncio. Depois de um tempo que não sei medir, ouvi o som de pneus no asfalto de novo. Luzes de verdade. Farol de outro caminhão vindo no sentido contrário. Eu pisquei. O mato sumiu. A estrada voltou. A placa dizia Itaituba, 47 quilômetros. Eu estava parado no acostamento. Motor ligado. Rádio mudo. Cabine vazia. Mas no banco do carona tinha um desenho feito com um dedo no painel da poeira. Um boneco palito. Um caminhão. E 7 lanternas desenhadas à volta. Embaixo escrito com letra de criança: da próxima vez você para. A gente espera. Eu não voltei mais para a Transamazônica. Nem de dia, nem com outro motorista, nem com rádio ligado, nem com companhia. Mas toda vez que eu vejo uma lanterna velha de latão em algum posto de gasolina, em alguma venda de beira de estrada, eu sinto eles. Sinto o frio verde subindo pela minha nuca. Eles não desistiram. Eles só estão esperando eu baixar a guarda. Só mais uma vez. Uma única vez que eu pense: hoje eu vou passar por lá. Hoje eu não tenho medo. É só isso que eles precisam. Uma vez. Meu nome é Jurandir Jura dos Santos. 52 anos. 34 na estrada. Apelido de fantasma porque já fiz viagem que ninguém mais aceitava e sempre cheguei. Diziam que eu tinha pacto, que eu conversava com o asfalto. Bobagem. Eu só conhecia a estrada melhor do que a minha própria casa. A BR-319 é o inferno asfaltado. Metade é lama, metade é buraco. E a outra metade é promessa de que um dia vai ser estrada de verdade. Eu já tinha rodado ela inteira umas 30 vezes. Sabia os pontos onde o sinal some, onde o rio Purus invade a pista na cheia, onde os caminhoneiros antigos diziam que a boiada invisível passa à meia-noite. Eu ria, sempre ria. Dessa vez era carga viva. 380 cabeças de gado Nelore, confinamento para frigorífico em Vilhena. Saí de Manaus às 16 horas. Pretendia fazer o trecho crítico de dia, mas o engarrafamento na saída da capital atrasou tudo. Quando cheguei no quilômetro 198, já eram 2h17 da manhã. Chuva fina, garoa quente, aquela que não refresca, só deixa tudo mais pegajoso. O ar dentro da cabine cheirava a boi molhado e diesel velho. Primeiro sinal de que algo estava errado. O GPS do celular morreu. Não ficou sem sinal, morreu. Tela preta, bateria 87%, mas nada. O rádio AM/FM também, só chiado branco, constante, como respiração de gente dormindo com a boca aberta bem perto do microfone. Depois veio o cheiro. Não era cheiro de boi, era cheiro de terra remexida, terra fresca, de cova recém-aberta, forte, úmido, com um fundo doce podre, tipo fruta que caiu e ficou dias no sol. Eu abaixei o vidro para ver se era do lado de fora. Não era. O cheiro vinha de dentro, do banco de trás, do porta-luvas, das frestas do painel, de todo lugar. Olhei pelo retrovisor interno. Tinha um boi sentado no banco de trás. Não era boi de verdade, era a forma de um boi.
feito de sombra densa, mas com contornos perfeitos, chifres longos, curvos, úmidos, olhos vermelhos que não refletiam luz, só sugavam. Ele não se mexia, só respirava. Cada respiração fazia o ar da cabine ficar mais pesado, mais frio. O termômetro do painel, que marcava 29 graus, começou a cair. 28, 26, 22, 18, 12, parou em 9 graus Celsius. Eu falei alto, tentando me convencer que era cansaço. Sai daí, seu desgraçado. Isso aqui não é curral. O boi não se mexeu, mas do banco do carona veio uma voz. Voz de homem velho, rouca, cheia de catarro. Ele não sai. Ele tá esperando os outros. Eu olhei para o lado. No banco do carona não tinha ninguém, mas a voz continuou, vinda do vazio. A boiada inteira tá vindo, Jura. Você já viu ela passar outras vezes. De dia você passa rápido e finge que não viu. De noite ela quer atravessar junto. Eu acelerei. O motor gritou, mas o velocímetro não passou de 35 km por hora. A estrada parecia se esticar. Cada quilômetro que eu rodava, a placa do quilômetro seguinte mostrava um número menor do que deveria. Quilômetro 205, 204, 203, voltando. Aí comecei a ouvir o barulho. Primeiro distante, depois mais perto. Chifre batendo em chifre, casco batendo em casco, bufos, mugidos abafados, como se viessem debaixo d'água, e o chão tremendo. Não era o caminhão tremendo, era o asfalto tremendo, como se milhares de patas estivessem pisando embaixo dele em fila indiana, vindo na mesma direção que eu. Olhei para os retrovisores laterais. Lá estavam eles. Primeiro só sombras, depois formas, uma boiada inteira. Não dava para contar, centenas, talvez milhares, todos andando na mesma velocidade que eu. Mas não andavam na pista, andavam dentro da mata dos dois lados, paralelos à estrada. As árvores não os impediam, eles atravessavam as árvores como se fossem fumaça, chifres roçando nos troncos, mas sem som de quebrar, só o som de carne úmida roçando madeira podre. Os olhos deles brilhavam vermelhos, todos na mesma altura, todos olhando para a cabine, para mim. No meio da boiada, andando mais devagar, vinha algo diferente. Um vaqueiro, montado num cavalo que não tinha patas. As pernas terminavam em tocos pretos fumegantes. O cavalo não pisava no chão, flutuava uns 30 centímetros acima. O vaqueiro usava chapéu de couro antigo, capa de borracha rasgada, rosto coberto por um pano sujo. Só dava para ver os olhos, brancos, com pupilas verticais como cobra. O vaqueiro levantou o chicote e estalou. O som foi ensurdecedor. Quando o chicote bateu no ar, o boi do banco de trás mugiu alto, tão alto que meus ouvidos doeram. E então o boi começou a crescer. A sombra dele se espalhou pelo banco de trás, subiu pelas paredes da cabine, cobriu o teto. Em segundos, eu estava dentro do boi. A cabine inteira virou o interior de uma barriga escura. As paredes pulsavam, dava para ver veias grossas correndo pela lataria. O cheiro de terra virou cheiro de sangue quente. A voz do vaqueiro veio de todos os lados agora. Você já levou muita boiada, Jura. Muita mesmo. Algumas não chegaram, algumas sumiram no meio do caminho. Você sempre dizia, foi ladrão de gado, foi boi que quebrou cerca. Mas foram elas que escolheram. Elas que ficaram. Eu comecei a ver rostos nas paredes pulsantes, rostos de bois que eu já tinha transportado, rostos de vaqueiros que já rodaram comigo, rostos de pessoas que eu nem lembrava que conhecia. Todos olhando para mim, todos com olhos vermelhos. A estrada sumiu. De repente, só mata. O caminhão continuava andando, mas agora por cima de folhas podres, cipós, raízes. O para-choque mostrava só verde escuro, e no meio do verde, luzes, muitas luzes pequenas,
olhos de bicho que não existe mais, onça com chifres, tamanduá com focinho de jacaré, gente com corpo de boi, tudo olhando. O vaqueiro apareceu na frente do caminhão. O cavalo sem patas flutuava parado. Ele esticou o chicote-mão. A mão se abriu e apontou para mim. Os dedos se dobraram, chamando. Desce, Jura. Tá na hora de você guiar a boiada. A gente cansou de esperar motorista novo. Eu pisei no freio, nada. Pisei no acelerador, nada. O caminhão seguia em linha reta, direto pro vaqueiro. Foi aí que vi a placa, no meio da mata. Uma placa velha, enferrujada, quase caindo. Letras desbotadas, mas legíveis. Bem-vindo ao quilômetro eterno. Não tem saída, não tem volta. Só tem fim quando a boiada quiser. A mão do chicote agarrou o para-choque. O caminhão parou com um tranco violento. O motor morreu. Silêncio absoluto. Então as portas se abriram sozinhas. O boi do banco de trás desceu primeiro, depois os outros, um a um, descendo dos bancos, do porta-malas, do teto, do chão da cabine. Eles desciam e se juntavam à boiada lá fora. Eram milhares agora, uma multidão de sombras vermelhas. O vaqueiro desmontou, andou até a porta do motorista, abriu devagar, estendeu a mão. A mão dele era igual à do chicote, decepada, mas viva, dedos se mexendo. Vem, Jura, seu lugar é na frente, sempre foi. Eu não queria ir, mas meus pés se mexeram sozinhos. Desci, o chão era mole como carne, o ar cheirava a sangue e terra. Quando olhei para trás, o caminhão não estava mais lá. No lugar dele, um boi enorme, maior do que qualquer boi que eu já vi, chifres que pareciam galhos secos de embaúba, olhos vermelhos, e dentro dos olhos, meu rosto gritando, mas sem som. O vaqueiro montou no boi que era o meu caminhão, estalou o chicote-mão, a boiada inteira começou a andar. Eu ia na frente, sem chapéu, sem capa, sem cavalo, só eu, andando, guiando. Eles mugiam meu nome, um mugido baixo, ritmado, que parecia uma reza. Jurandir, Jurandir, Jurandir. Eu acordei no acostamento do quilômetro 214. Sol sumindo, caminhão inteiro, carga completa. Os bois dentro da carreta mugindo normal, com fome, com sede, motor ligado, rádio tocando música sertaneja antiga. Mas no banco do carona tinha uma marca, uma pegada de casco funda, molhada, ainda quente. No painel, escrito com unha no plástico: da próxima vez você não acorda, a gente leva você inteiro. Eu venho. Meu nome é Edmilson Edinho Ferreira, 47 anos de idade, 31 de CNH categoria E. Apelido Cão de Ferro, porque já fiz viagem com motor fundido, com pneu estourado nos 4 cantos, com carreta tombada e voltei dirigindo mesmo assim. Nunca acreditei em nada que não pudesse ser consertado com chave de boca, maçarico ou um bom palavrão. Fantasma? Assombração? Para mim era conversa fiada de quem toma muito café e dorme pouco. A 163 é cruel. Todo mundo sabe, mas eu conhecia ela como a palma da minha mão. Sabia onde a serra aperta, onde o asfalto some debaixo de lama vermelha, onde os radares escondidos ficam, onde os caminhoneiros antigos diziam que o homem de chapéu de palha conta os pneus que passam. Eu ria na cara deles, sempre ria. Dessa vez era carga pesada, 48 toneladas de minério de ferro de um garimpo clandestino em Novo Progresso para um porto em Miritituba. Saí de Sinop às 17h30 com intenção de fazer a serra de dia, mas o caminhão de um colega enguizou na frente, o engarrafamento durou horas, e quando vi já eram 3h04 da manhã no início da descida do cachimbo. Chuva grossa, dessas que batem no teto como pedrada, visibilidade de uns 15 metros. Farol de milha no máximo, neblina ligada, limpador trabalhando em fúria. Primeiro aviso que algo estava errado.
O tacógrafo parou de marcar. Não devagar, não falhando. Parou. De repente, a agulha do velocímetro ficou grudada em 0 km por hora, mesmo eu rodando a uns 45. O odômetro também congelou. Mas o pior, o relógio digital do painel começou a contar para trás. 3 e 4, 3 e 3, 3 e 2, 2 e 59. Quando chegou em 2 horas, o ponteiro não pulou para 1 e 59. Pulou direto para 23 e 59 do dia anterior. Depois 23 e 58. Depois 23 e 57. Como se a noite estivesse voltando no tempo. Eu ri nervoso. Bateria do painel tá pifando, só pode. Foi aí que o cheiro chegou. Cheiro de borracha queimada misturado com cabelo humano chamuscado. Forte. Invadiu a cabine inteira em segundos. Não era do motor. Eu teria sentido o superaquecimento. Era de dentro, do banco de trás, do teto, das laterais, como se a própria lataria estivesse suando esse fedor. Olhei para o retrovisor interno. Tinha um passageiro. Não era sombra, era gente, homem, uns 60 anos, pele queimada de sol, rosto marcado por rugas fundas como sulcos de enxada, chapéu de palha molhado, encharcado, pingando água preta, camisa social rasgada nos ombros, calça jeans antiga com cinto de couro largo, botas de borracha. Ele estava sentado no banco de trás, pernas cruzadas, mãos no colo, olhando para frente, sem piscar. Os olhos dele eram brancos, não leitosos, brancos como leite fresco, sem pupila, sem íris, só branco puro. Mas dava para sentir que me via inteiro. "Boa noite, Edinho", ele disse, voz calma, rouca, como rádio AM velho. Eu pisei no freio, o ABS gritou, o caminhão derrapou, quase bateu na mureta. Quando parei e olhei de novo, o banco de trás estava vazio. Respirei aliviado por uns 3 segundos. Depois o rádio CB ligou sozinho, volume no máximo, estática. Depois uma voz, minha voz. "Edinho, você já passou por aqui 47 vezes. 47 vezes você riu da gente. 47 vezes você disse que era mentira. Hoje é a 48ª. Hoje a conta fecha." Era a minha voz mesmo, igualzinha. O tom, o sotaque, até a risadinha nervosa no final da frase. Mas eu não tinha falado nada. O caminhão ligou sozinho, motor roncou alto, engatei marcha sem querer. Meus braços se mexeram sozinhos, volante girou, o caminhão saiu do acostamento e voltou para a pista. Eu tentava soltar, mas meus dedos estavam grudados no couro, como se estivessem colados com cola quente. A estrada começou a mudar. Primeiro os buracos sumiram. O asfalto ficou liso, novo, preto, brilhante. Depois as placas começaram a aparecer erradas. Atenção, curva à esquerda 300 metros. Mas a curva era à direita. Eu sabia, eu conhecia. Reduza, descida perigosa, 200 metros. A descida estava ficando mais íngreme, muito mais. O caminhão ganhava velocidade sozinho. 50, 60, 75, 90. Velocímetro marcava 0, mas eu sentia a força me jogando contra o banco. No retrovisor esquerdo, uma fila de caminhões, todos iguais ao meu. Mesma cor, mesma placa, mesma carreta, todos sem motor, todos com faróis acesos, mas sem ninguém na boleia. Eles seguiam exatamente a minha velocidade, nem 1 metro mais perto, nem 1 metro mais longe. No retrovisor direito, outro homem, igual ao do banco de trás. Mesmo chapéu, mesma camisa rasgada, mesma pele queimada, mas esse estava de pé no acostamento, parado, olhando. Quando eu passava, ele acenava devagar. Dedos longos demais, unhas pretas, compridas. A voz no rádio voltou, agora várias vozes, todas iguais à minha. "Você levou tanta carga, Edinho, tanta tonelada, mas nunca levou o peso que a gente carrega." Olhei para o retrovisor interno de novo. O banco de trás agora tinha 5 homens, todos iguais, todos com chapéu de palha molhado, todos com olhos brancos, sentados em fila, olhando para frente, respirando juntos, um ritmo lento como motor velho.
Um deles virou a cabeça, só a cabeça. O pescoço girou 180 graus, olhou direto para mim. A gente era motorista também, igual você. A gente ria, a gente dizia, é lorota, até o dia que a serra chamou. A serra sempre chama. Quando chega na 48ª, ela cobra. A estrada agora descia tanto que o para-brisa mostrava só céu escuro, como se eu estivesse caindo num poço infinito. O caminhão não tocava o chão. Eu sentia. As rodas giravam no vazio, mas o velocímetro continuava em 0. Então as luzes apareceram. Primeiro pequenas, depois maiores, lanternas de mina, daquelas antigas, de cardureto, flutuando na escuridão. Cada uma iluminava um rosto, rostos de motoristas, rostos que eu conhecia, rostos que sumiram na serra, rostos que os boatos diziam que viraram fumaça na curva do diabo, rostos que eu mesmo já tinha dito devem estar bebendo em algum bar de beira de estrada. Eles estavam ali, pendurados no ar, lanternas na mão, olhos brancos, boca aberta, sem gritar, só respirando o mesmo ar podre que eu. No meio deles, o homem de chapéu apareceu, flutuando, sem motor, sem corpo inteiro, só a cabeça, o tronco e os braços. As pernas terminavam em fumaça preta. Ele estendeu a mão, dedos longos, unhas pretas, apontou para o para-brisa. Lá na frente, no fim da descida infinita, tinha uma luz amarela suja, como farol de caminhão velho. Mas não era farol, era uma boca aberta no meio da serra, dentes de pedra, língua de asfalto rachado, garganta escura, infinita. A voz dele veio de dentro da minha cabeça agora. Desce, Edinho, desce até o fundo. A gente tá esperando faz tempo. A gente quer conversar sobre as 47 vezes que você passou rindo, sobre as cargas que você levou e as que a gente ficou para trás. Eu tentei gritar. Minha boca abriu, mas saiu som de motor. Um ronco grave, rouco, como caminhão morrendo. O caminhão entrou na boca. Tudo escureceu. Silêncio. Quando abri os olhos, era dia. Sol forte. Estrada normal. Quilômetro 698. Placa dizendo Itaituba 12 quilômetros. Caminhão parado no acostamento. Motor desligado. Carga intacta. Eu suado. Camisa rasgada nas costas, como se alguém tivesse me agarrado com unhas. No banco do carona, uma lanterna de carbureto. Antiga, enferrujada. Dentro dela, uma chama pequena, azulada, que não apagava. No painel, escrito com dedo na poeira grossa, 48ª. A próxima é a nossa. Assinado com uma carinha de chapéu de palha. Eu vendi tudo. Caminhão, carreta, CNH. Queimei a carteira na frente da família. Disse que nunca mais pisava na boleia. Mudei para o interior do Paraná. Comprei uma casinha, plantei horta, criei galinha. Nada que andasse sobre rodas. Mas toda vez que chove grosso de madrugada, eu ouço. Ouço o ronco distante, o ronco de motor velho descendo a serra. Ouço o barulho de pneus no asfalto molhado. Ouço a voz, minha voz, mas mais velha, mais rouca. Edinho, tá na hora da 49ª. Eu tranco a porta, apago a luz, fico no escuro. Mas sei que uma noite qualquer, quando a chuva bater forte e eu pensar só uma viagem para matar a saudade, ou só para ver como está a estrada, a serra vai chamar. E eu vou atender, porque a estrada não deixa ninguém ir embora. Ela só deixa a gente pensar que foi embora. Por um tempo curto, até a próxima contagem. Meu nome é Cláudio Claudinho Almeida, 38 anos, 19 na boleia. Nunca tive apelido famoso, nunca precisei. Sou o cara que todo mundo chama quando a carga precisa chegar ontem e ninguém mais aceita. Dizem que eu não sinto medo. Mentira, eu sinto. Só que aprendi a engolir ele junto com um café frio. Essa noite era diferente. Carga especial. Material cirúrgico importado, daqueles que não podem esperar. Saí do Porto de Santos às 23h40.
Depois de fila de fiscalização que durou horas. Quando entrei na serra, já passava de 2 da manhã. Neblina grossa, dessas que parecem algodão molhado. Faróis de neblina mal cortavam. O asfalto da Imigrantes, que já foi o mais bonito do país, estava molhado, brilhando como pele de cobra. Eu não escutava rádio, nunca nessa serra. Silêncio ajuda a ouvir o motor, o vento, qualquer barulho estranho. E naquela noite, o barulho veio cedo. Primeiro um estalo, baixo, como galho seco quebrando dentro da cabine. Depois outro, e outro. Ritmo irregular. Parei o caminhão no primeiro ponto de parada obrigatória, daqueles com cancela automática. Desci. Olhei embaixo do caminhão, no motor, nas rodas. Nada. Voltei para a boleia. Quando fechei a porta, o estalo recomeçou. Mais perto, dentro do porta-luvas. Abri. Vazio. Só os documentos, um pacote de bala velha e uma lanterna que eu nunca uso. Fechei. O estalo parou. Respirei. Cansaço, pensei. Voltei a rodar. Uns 4 quilômetros depois, a neblina engrossou tanto que eu mal via o guardrail. Diminuí para 30 quilômetros por hora. Foi aí que percebi. O caminhão estava leve. Leve demais. Como se a carga tivesse sumido. Olhei pelo retrovisor para o baú. As portas estavam fechadas, trancadas, mas dava para sentir. O peso não estava mais lá. Então veio o primeiro sussurro. Não era voz, era respiração. Muitas respirações, curtas, ansiosas, como gente esperando notícia ruim num corredor de hospital. Vinham de trás, do baú, atravessando o metal, atravessando o isolamento, chegando na minha nuca. Eu aumentei o volume do motor. Nada. As respirações continuavam. Agora acompanhadas de um som novo. Tecido roçando. Como o lençol sendo arrastado devagar no chão. Depois um clique. Suave, como o bisturi sendo aberto. Olhei para o retrovisor interno. No banco de trás, nada. Mas no espelho do lado de fora, refletido no vidro embaçado, tinha alguém sentado no banco de trás. Uma silhueta. Magra, ombros caídos, cabeça baixa, vestindo jaleco branco, jaleco cirúrgico, máscara pendurada no pescoço, mãos no colo, luvas verdes, ainda sujas de algo escuro. Eu parei o caminhão de novo, no meio da pista. Não tinha como. Desci correndo. Fui até a traseira. Abri o baú com a chave. Luz interna acendeu. As caixas de material cirúrgico estavam lá, intactas, seladas. Mas o cheiro era de antisséptico misturado com ferro. Ferro velho, ferro enferrujado, ferro de mesa de autópsia. Fechei o baú. Voltei para a boleia. O homem de jaleco agora estava no banco do carona. Não entrou. Apareceu. Sentado. Pernas cruzadas. Olhando para frente. Pálido, mas sem expressão de dor ou medo. Só vazio. Como quem já aceitou tudo há muito tempo. Você já levou muita gente, Claudinho. Ele disse. Voz baixa, educada, quase gentil. Muita gente que não voltou. Eu não respondi. Só engatei marcha e saí. O caminhão obedeceu, mas o velocímetro marcava 0. A serra continuava subindo. Ele continuou. Eu era anestesista. Turno da noite. Acidente múltiplo na serra, 2011. O caminhão que bateu era igual ao seu. Mesma cor. Mesma empresa. Mesmo cheiro de diesel. A gente tentou salvar todo mundo. Não deu. Alguns morreram na mesa, outros na maca, outros no helicóptero que nunca chegou. Ele virou o rosto devagar. Olhos castanhos normais, mas pupilas dilatadas demais, como quem viu o escuro e ficou com ele dentro. Eles ficaram esperando o próximo, esperando alguém que levasse eles para cima, porque aqui embaixo eles não descansam. A serra não deixa. Eu acelerei. A neblina abriu um pouco. No para-brisa, uma placa improvisada, pregada num tronco torto. Descida proibida, só subida. Você já chegou. O homem sorriu. Sorriso pequeno, cansado. Eles querem ir para casa, só isso. Querem ver o nascer do sol lá em cima.
mas ninguém leva. Todo mundo desce correndo. Todo mundo acha que é só neblina. Então começou o barulho de verdade. Não do baú, do teto, do chão, das portas, das laterais. Batidinhas leves, como dedos batendo de leve, pedindo licença, pedindo carona. Por favor, só até a ponta. Eu não peso muito. Me leva, me leva. Vozes diferentes, vozes de homem, de mulher, de criança. Vozes roucas de dor, vozes finas de medo, todas educadas, todas implorando. Olhei para o retrovisor lateral. Eles estavam lá. Pessoas, dezenas caminhando ao lado do caminhão. Jalecos brancos, uniformes de enfermeiro, macacões de resgate, todos com o rosto pálido, todos com o mesmo olhar vazio. Alguns arrastavam soro, outros carregavam bolsas de sangue vazias. Alguns mancavam, alguns se apoiavam em muletas invisíveis, todos mantendo a velocidade exata, nem um passo a mais. Um deles, uma enfermeira jovem, levantou a mão, acenou devagar, dedos finos, unhas roídas. Ela sorriu, sorriso que não chegava nos olhos. A gente não quer machucar ninguém, a gente só quer subir, só uma vez. O anestesista no banco do carona pegou minha mão direita. Mão fria, gelada, mas sem força, só segurando, como quem consola. Você pode parar agora, pode deixar eles entrarem, eles não ocupam espaço, só vão até a platô, depois descem, prometem. Eu não parei, eu gritei, bati no volante, liguei o pisca-alerta, liguei o farol alto, liguei tudo. A neblina fechou de novo, o caminhão começou a subir sozinho, motor desligado, marcha em ponto médio, subindo, subindo. Lá em cima, no platô, tinha luz. Luz branca, forte, como o holófote de cirurgia. E no meio da luz, uma mesa. Mesa de operação, coberta com lençol branco. Em cima do lençol, instrumentos brilhando. Bisturis, pinças, tesouras, todos apontando para mim. O anestesista sussurrou. Eles precisam de um motorista novo. Alguém que saiba levar carga delicada. Alguém que não tenha medo de sangue. Eu pisei no freio com toda a força. O caminhão derrapou, deslizou, parou a centímetros do platô. Tudo apagou. Quando abri os olhos, era dia. Sol fraco de manhã. KM 438. Placa dizendo São Bernardo, 5 quilômetros. Caminhão parado no acostamento. Carga intacta. Motor frio. Eu suado. Camisa grudada nas costas. No banco do carona, um par de luvas cirúrgicas, verdes, ainda dobradas, novas, mas com uma mancha pequena, vermelha, seca, no formato de uma lágrima. No painel escrito com caneta esferográfica azul, letra tremida. Da próxima vez, a gente opera você. Eu não subi mais essa serra. Nem de dia, nem com escolta, nem com rádio, nem com passageiro. Mudei de rota, mudei de carga, mudei de vida. Mas toda vez que sinto cheiro de antisséptico, toda vez que escuto um estalo de galho seco à noite, toda vez que vejo um jaleco branco dobrado em algum lugar, eu sinto eles, sentados no banco de trás, respirando baixo, esperando. Eles não querem vingança. Eles só querem subir. Uma única vez. Só uma. Meu nome é Francisco Chico Trem Oliveira. 55 anos. 38 deles na linha. Comecei como ajudante de foguista nos velhos locomotivas a diesel. Passei por todas as gerações, das GE U-20C barulhentas até as modernas EMD SD-70 ACE que parecem naves espaciais. Hoje piloto uma composição de 330 vagões de minério de ferro. Apelido trem porque, segundo os companheiros, eu sou mais trem do que homem. Largo, barulhento e difícil de parar. Nessa noite era turno normal. Saída programada às 3h50. Carga cheia, 28 mil toneladas. Ferrovia é uma das mais seguras do país. Sinalização automática, controle centralizado, radar de colisão. Nada de assombração.
Nada de lenda, só metal, trilho e protocolo. Mas naquela madrugada, a primeira anomalia veio no quilômetro 187. O sistema de sinalização piscou. Não apagou, piscou, como se tivesse um curto. O semáforo passou de verde para amarelo piscante, depois voltou para o verde. O CTC, Centro de Controle de Tráfego, não acusou falha. O rádio ficou mudo, nem estática, só silêncio. Continuei. Reduzi a 45 km por hora por precaução. Uns 3 minutos depois, o velocímetro começou a oscilar. Não cair, oscilar, como se a locomotiva estivesse em cima de uma balança viva. 48 km por hora, 52, 47, 51, sem eu mexer no controlador. O trem inteiro balançava levemente, como se os trilhos estivessem respirando. Então veio o som. Não era o ronco dos motores, era um zumbido grave, subterrâneo, como se alguém estivesse batendo com marreta num trilho muito distante, mas vindo de baixo. Bum, 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 bum. Ritmo lento, constante, igual batida de coração de gigante. Olhei para os retrovisores da cabine. A composição atrás estava lá, 330 vagões, luzes de posição acesas, tudo normal. Mas entre um vagão e outro, no espaço escuro, havia movimento. Sombras que não deviam estar ali, formas altas, magras, que se curvavam entre os engates como se estivessem tentando passar de um vagão para o outro. Não eram pessoas, eram silhuetas de gente que já foi gente. Ombros curvados, braços longos demais, cabeças que pendiam como se o pescoço não aguentasse. Eu aumentei a velocidade. O controlador foi para 8. O trem respondeu, mas o zumbido aumentou junto, agora mais próximo, como se viesse de dentro da própria locomotiva. O rádio voltou. Não era o CTC. Era uma voz de criança, menino pequeno, voz rouca como quem fumou a vida inteira. Seu Chico, o trem tá pesado hoje. Muito pesado. A gente tá ajudando a empurrar. Eu respondi sem pensar. Quem tá falando, moleque? Sai da frequência. Silêncio. Depois a voz voltou, agora mais baixa, quase sussurrada. A gente não sai. A gente desceu junto com o minério. Quando o buraco abriu, quando a terra engoliu, a gente ficou. Agora a gente sobe, todo dia, todo turno, todo trem. Eu olhei para os painéis, tudo normal. Pressão, temperatura, amperagem. Mas o odômetro estava contando para trás. Quilômetro 192, 191, 180. O trem estava andando de ré. Estava sendo arrastado de volta no tempo, no mesmo trilho. Então vi no espelho retrovisor esquerdo uma figura sentada no capô da locomotiva, do lado de fora. Homem ou o que sobrou de homem, macacão laranja rasgado, botas de segurança derretidas nos pés, capacete torto, rosto. O rosto era só buraco, 2 buracos pretos no lugar dos olhos, boca aberta, dentes faltando. Ele estava sentado, pernas balançando como criança em muro, segurando uma lanterna de mina, antiga. A chama dentro era azul. Ele acenou devagar. A mão era só osso com pedaços de carne seca. O trem começou a fazer uma curva que não existia no mapa. A linha reta virou à esquerda, forte. Eu sabia que ali era reta por 14 quilômetros, mas o trilho curvou. O trem curvou junto, sem descarrilar, sem barulho, como se o próprio trilho tivesse mudado de ideia. A voz da criança voltou, agora acompanhada por outras, muitas. Homens, mulheres, vozes de idades diferentes, todas falando ao mesmo tempo, mas formando uma única frase. A mina não devolve tudo. A mina devolve aos poucos. Um pedaço por viagem, um osso por vagão, um suspiro por buzina. Olhei para os vagões no monitor da câmera traseira.
Entre os montes de minério dava para ver formas, corpos parcialmente enterrados no minério, braços saindo, cabeças emergindo, olhos brancos refletindo a luz fraca das lâmpadas de posição. Eles não se mexiam, só olhavam, direto para a câmera, direto para mim. A figura do capô virou a cabeça a 180 graus, olhou para dentro da cabine, pela janela. A lanterna azul iluminou meu rosto. Ele falou, voz seca como vento em galeria abandonada. Seu Chico, você pilotou esse trem 312 vezes. 312 viagens desde que a Galeria 7 desabou. 312 vezes a gente tentou subir. 312 vezes você passou por cima da gente, sem parar, sem buzinar, sem rezar. Eu buzinei, longo, desesperado. O som ecoou pela serra como grito. A composição inteira respondeu. Cada vagão soltou um gemido metálico, como se os engates estivessem gritando. A curva terminou. Na frente, a linha voltou ao normal, mas tinha uma interrupção. Um buraco no trilho. Perfeito, circular, como se alguém tivesse aberto com serra. Lado a lado, 2 trilhos cortados. No meio, escuridão. Mas dentro da escuridão, luz. Luz de lampião. Centenas de lampiões azuis. E no fundo, formas. Muitas. Esperando. A voz coletiva sussurrou. Agora é a 33ª. Dessa vez a gente entra. Dessa vez a gente vai junto. Até o topo da pilha. Até o porto. Até o mar. A gente quer ver o mar. O trem diminuiu sozinho. Controlador em 0. Freios automáticos. Parou a metros do buraco. A figura do capô desceu. Passou pela janela. Entrou na cabine. Não abriu porta. Só atravessou. Sentou no banco do maquinista auxiliar. Colocou a lanterna no colo. Pode seguir, seu Chico. A gente cuida do peso. Eu não mexi em nada. Mas o trem começou a andar. Devagar. Direto para o buraco. Quando a locomotiva entrou, tudo escureceu. Silêncio absoluto. Quando acordei era dia. Sol forte. Quilômetro 238. Pátio de manobra de Canaã. Composição parada. Vagões vazios. Minério descarregado. Tudo normal. Eu suado, macacão rasgado no ombro, como se alguém tivesse me agarrado para me segurar. No banco do auxiliar, uma lanterna de mina, antiga, ferrugem. Dentro, a chama azul ainda acesa. Não consumia oxigênio, não apagava. No painel de controle, gravado com algo pontiagudo no metal, gravado 33ª. Da próxima a gente desce junto, até o fundo. Assinado com um desenho tosco de um trilho quebrado. Eu pedi transferência para o administrativo. Fui para o escritório, computador, relatórios, nada de trilho. Mas toda vez que sinto o chão tremer levemente, toda vez que escuto um zumbido grave debaixo da terra, toda vez que vejo uma luz azul em algum lugar escuro, eu sei. Eles não desistiram. Eles estão esperando a 34ª viagem. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar de um piloto experiente para fazer o turno da madrugada. E aí, eles vão entrar, vão sentar, vão respirar e vão dizer com voz de criança rouca: Seu Chico, agora é a nossa vez de pilotar.